de 4 a 10. Então, abaixo de 4 a gente vai fazer o berçário. Se vocês quiserem subir aqui, pode subir, não tem problema nenhum. Elas já vão subindo. Criança é bom por causa disso, né? Não tem vergonha. E isso é bom demais. Vamos orar por esses pequeninos. Hoje é o tio Pedro e a tia Ju. O Pedro sempre tem uma surpresa preparada para as crianças, viu? Hoje ele vai cortar o cabelo de vocês. Hoje vai doar o amor, né, Pedro? Vai falar sobre o amor. Ele já trouxe a maquininha e vai cortar, né? O Jean vai ajudar com a Ju. O Jean e a Ju segura e o Pedro rapa. E vai sair igual o Rafael Galo ali, todo mundo raspado. É brincadeira, senão o Theo chora, viu, gente? O Theo tem um apego sentimental pelo cabelo dele, né, Theo? Vamos orar por eles aqui? Senhor, obrigado por essas crianças que aqui estão. Que o Senhor abençoe cada uma delas em Cristo Jesus. Que eles possam serem ministrados pela Tua palavra essa noite. Usa o Pedro, usa a Ju, Senhor, como instrumentos nas Tuas mãos. Nós declaramos toda sorte de bênçãos a eles, em nome de Jesus. Amém. Pode ir lá para a classe com o tio Pedro, lá no fundo com a Ju. E os irmãos abram comigo em Lucas. Lucas capítulo de número 22, por favor. Glória a Deus. Hoje é noite de ceia, então eu não quero demorar na palavra, mas quero transmitir algo que o Senhor me falou desde ontem. Ontem nós tivemos uma comunhão muito gostosa na casa da Ana Paula, o Rodrigo, as filhas lá também. E eu fiquei pensando um pouco nessa questão da comunhão, o quanto a comunhão é importante. E eu decidi escolher esse texto aqui também, falando de uma comunhão que Jesus tinha com seus discípulos. Comunhão que nós também precisamos ter, não só uns com os outros, mas também termos comunhão com Jesus, que é o nosso Senhor. Então que você possa estar aberto para aquilo que Deus tem para falar para cada um de nós, e que Ele toque no seu coração essa noite, para você entender o valor de uma comunhão com pessoas e também de uma comunhão com o Senhor. Capítulo 22 de Lucas, versículo 19 diz: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Eu queria falar hoje de 2 tipos de comunhão rápido aqui, para que depois você soubesse e pudesse participar também da ceia. Primeiro você tem que saber o que você está fazendo hoje à noite, e depois você tem que fazer aquilo que você sabe. A Bíblia fala que o bem que nós sabemos que nós devemos fazer e não fazemos, nisso nós estamos pecando. A nível de introdução, eu queria falar um pouco de 2 tipos de comunhão. Comunhão horizontal e depois eu quero falar da comunhão vertical. Jesus aqui, nesse trecho que eu acabei de ler, e se a gente voltar um pouquinho antes, ele está tendo comunhão horizontal com os seus discípulos. Ele ia participar da Páscoa, e nós sabemos que a Páscoa judaica era feita do quê? Quem se lembra? Eles tinham um cordeiro, e eles também tinham o pão asmo, que era o pão sem fermento. Na tradição também tinham ervas amargas, para eles lembrarem da onde Deus tinha arrancado eles da escravidão. Era todo um processo, era uma festa que eles tinham anualmente, que era a festa dos pães asmos ou até mesmo a festa da Páscoa. Jesus ele chama então os seus discípulos para comer essa última refeição como homem aqui na terra. Ele chama os 12 que andavam com ele mais próximo para jantar com eles e depois ensinar o princípio da Santa Ceia. Primeiro, a comunhão que ele ia ter para encher a barriga, conversar com seus discípulos, e depois algo espiritual que ele ia deixar
até que chegasse nos dias de hoje. A primeira comunhão que eu quero que você aprenda é a comunhão entre as pessoas. Irmãos, ninguém deve viver isolado ou ilhado. A vida não é numa bolha, numa redoma de vidro. A vida não é feita de uma só pessoa. Lembra daquele filme famoso, Náufrago? Vocês lembram dele? Esse rapaz, ele se perde ali, ele sofre um naufrágio, ele fica numa ilha deserta. E quando o tempo passa, logo ele faz o quê? Ele pega uma bola, se eu não me engano, né? Uma bola na minha época era chamada bola de capotão. E ele transfere o seu relacionamento para aquela bola de capotão, que, se eu não me engano, chamava Senhor Wilson. Para dizer e para mostrar, no filme e também na palavra, que o homem não foi feito para viver sozinho. Algumas pessoas ainda insistem em viverem isoladas. A pandemia nos deixou mais dentro de casa, mais isolados, mais fechados, e isso trouxe grandes doenças e enfermidades além da Covid. Pessoas que sofreram com ansiedade, com depressão, com angústia, com tristeza. Quantos pais, avós, que não morreram de Covid, mas se tornaram pessoas depressivas. Porque nós não fomos criados por Deus para vivermos isolados. Coloque isso na sua cabeça, irmão, irmã. Deus te criou para viver em comunhão com as pessoas à sua volta. Por mais que a vida do lado de outras pessoas seja difícil. Hoje de manhã, na Santa Ceia que eu ministrei de manhã, eu disse que viver com pessoas é um desafio. Porque as pessoas nos magoam, você concorda comigo? Mas você não é o bom da boca, você também magoa as pessoas. Constantemente a gente tem que praticar o perdão, como o Jean bem pregou ontem para nós no grupo dos jovens. Constantemente a gente tem que liberar perdão e temos também que ir atrás das pessoas para também pedir perdão das besteiras que nós cometemos com as pessoas através das palavras, das atitudes e assim por diante. Agora, não é porque nós temos dificuldades em nos relacionarmos que é para nós vivermos isolados. Irmão, graças a Deus que você está aqui essa noite. Graças a Deus você venceu o medo de ficar ali dentro de casa, de não pegar uma doença, e você está aqui hoje, podendo participar dessa ceia que é a comunhão dos santos, celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. O medo não pode impedir a gente de nos congregarmos, de nos aproximarmos uns dos outros. Por mais que nós temos que manter uma distância, nós precisamos ter relacionamento com as pessoas. A primeira comunhão que você deve aprender é essa comunhão horizontal. Capítulo 2 de Atos, se você puder abrir rapidinho lá comigo. A igreja primitiva, ela tinha essa característica horizontal e que desaguava em comunhão vertical. Mas olha comigo no texto aí, capítulo 2 de Atos, versículo 42, por favor. Olha o que nos diz a palavra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa igreja, ela tinha comunhão. Essa igreja fazia as coisas juntos uns com os outros. Ninguém vivia isolado, irmãos. Quem vive isolado acaba sendo esquecido pelas pessoas. Eu tinha um gerente, quando eu trabalhei no laboratório Sanofi, que ele falava o seguinte: quem não é visto não é lembrado. A gente tem alguns representantes de venda aqui. Se você deixa de ir num cliente que você sempre está vendendo 3 meses, 6 meses, você vai perder esse cliente ou não, ao longo do tempo? Sim. Porque quem não é visto não é lembrado. Quantas pessoas aqui na igreja que não são vistas e também não são lembradas? Porque você não foi criado para viver sozinho, isolado, você foi criado para isso aqui, irmãos, para viver uns com os outros. Essa igreja, ela crescia porque eles estavam perseverando na doutrina, mas eles tinham comunhão. E comunhão no partir do pão.
O Jean é uma pessoa muito espontânea, eu gosto dessa espontaneidade do Jean. Você tem que tomar cuidado, senão ele vai na sua casa, né, peixe? Ele acaba tomando café da manhã, almoça, janta, lava até a roupa dos irmãos, né? Ontem ele estava pregando e falou assim, eu não quero demorar, porque depois tem o pão, né? Tem o caldo que os irmãos fizeram lá. E isso é bíblico. A gente precisa comer junto, irmãos. A gente precisa fazer um café às vezes e nos alimentarmos juntos. Lembra no tempo, para quem é mais velho, no tempo dos seus avós? Ou dos seus bisavós, se assim melhor fora? O que acontecia antigamente nas casas dos avós? Pelo menos na casa do meu avô, que é pai da minha mãe, ele era italiano, a minha avó italiano com espanhol, e tinha 8 filhos. O que acontecia de domingo? Uma bagunça. Vinha 8 filhos com as suas esposas e maridos, e mais uma pancada. Naquela época não era só ter um filhinho não, igual hoje. Para quem tem ainda, né? Lá tinha 3, 4, enchia a casa do vô. Tinha 4 dormitórios, 2 banheiros, não sei como que a gente se virava. Mas virava uma festa aquela casa todo domingo. Italiano fala baixo, né? Você imagina, aquela altura, aquele volume, mas eu lembro muito bem disso, da comunhão que tinha na casa do meu avô. E depois que ele morreu, irmãos, nada mais foi igual. Um filho foi para São Paulo, o outro foi para Rio Claro, igual eu e minha mãe, com o pai. O outro foi para Bauru e foi cada um para um lado. E dificilmente a gente faz outra festa de comunhão igual nós tínhamos todos os domingos na casa do meu avô. Por que eu estou dizendo isso? Porque a comunhão é importante. O partilhar do pão. O partilhar também, não só do pão, mas da palavra e também das orações. Pensa comigo, irmãos, e aqui eu não estou querendo dar recado para ninguém, mas eu quero que você pense essa noite. Se você não pede ajuda para ninguém, se você não fala com ninguém do seu problema, desculpa a sinceridade, mas ninguém é obrigado a saber o que você está passando. E tem gente que fica triste com os pastores por causa disso. Porque acha que nós pastores temos uma bola de cristal, né? Uma revelação do alto, dizendo, olha, a irmã fulano de tal está lá em casa agora, chorando, e você precisa ligar para ela. Não é mais fácil a irmã que está chorando ligar e falar, pastor, eu estou passando por uma dificuldade, o senhor ora por mim pelo telefone? Qual que é mais fácil, irmãos? Uma revelação divina ou você fazer o seu papel de ligar para alguém quando está passando por um problema? O que é mais fácil? Você ligar. Pastor, e não precisa ter vergonha. Pastor, estou passando por um problema, uma dificuldade. Não estou conseguindo pagar o aluguel desse mês da minha casa. Não estou conseguindo fazer uma compra digna. Não estou conseguindo dormir direito. Ora por mim, porque eu não estou conseguindo dormir. Às vezes não é dinheiro, às vezes é uma oração de libertação, de cura, de restauração. Mas você não pode ficar sozinho, ilhado. Você foi feito para viver em comunhão com as pessoas. Sabe, irmãos, esse povo aqui, eles estavam tão sintonizados entre si, que quando um tinha necessidade, eles estavam tão próximos uns dos outros, tão próximos, que um ajudava o outro, sem pedir. Porque eles estavam próximos. Eles estavam sabendo a dor do outro, o que o outro estava sentindo. E nós precisamos aprender isso, andar juntos uns com os outros. Frequentando os cultos, participando desses cultos caseiros que nós temos feito com os jovens, e voltar, se Deus quiser, com os cultos caseiros também dos adultos. Mas você precisa andar junto. Você precisa estar no meio do braseiro para continuar o seu coração queimando por Deus, pela sua palavra e na comunhão também dos santos. Essa igreja crescia porque o povo de fora via que aqueles irmãos andavam unidos. Quando alguém tinha necessidade, eles socorriam, eles ajudavam. E aí quem não quer fazer parte de uma comunidade dessa? Onde a sua dor também passa a ser a dor do seu próximo. E nós precisamos resgatar isso na nossa vida e na nossa igreja. Comunhão horizontal é aquilo que Deus espera que a gente faça como igreja, como corpo de Cristo aqui na terra. Jesus fazia isso constantemente. Ele se alimentava na casa das pessoas. E é interessante que Jesus, ele ia em algumas casas que nós olhando hoje a gente estranha. E alguns fariseus e escribas até falavam, mas esse homem só come com pecador?
Esse homem come com um publicano. Esse homem anda, parece, com as pessoas da pior espécie que tem na sociedade, para mostrar que nós precisamos ser luz aonde tem trevas. Ser santo, irmãos, na casa do pastor Rafael é fácil num jantar. Ser santo na casa do peixe, quando a gente vai lá comer um peixe, na casa do peixe, é fácil ser santo. Na casa do Theo e qualquer um de nós. O nosso desafio é ser luz aonde as trevas está dominando. E Jesus ensinou isso, que ele tinha comunhão tanto com a prostituta, quanto com aquele fariseu que às vezes sempre apurrinhava a vida dele. Nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos entender que sozinho nós não vamos conseguir chegar aonde nós chegaremos unidos uns com os outros. Jesus nessa ceia, nessa Páscoa que ele celebra com os seus discípulos, ele chama esses discípulos, ele se alimenta da Páscoa e depois agora ele vai falar da Santa Ceia do Senhor. Então primeiro eu preciso aprender a comunhão horizontal e agora eu quero falar da comunhão vertical, que é um pouquinho mais difícil. A comunhão horizontal, às vezes a gente até consegue praticar. Eu consigo conversar com o outro, orar por um, pelo outro, ajudar um com o outro, igual nós ajudamos ontem, lá no Valentina Figueiredo. A gente consegue. Fizemos uma campanha e arrecadamos 369 litros de leite. Sabe o que é isso, irmãos? É muito leite. Nós levamos em quase 3 carros. Isso é bom. Agora nós precisamos ter a comunhão vertical. Essa é um pouquinho mais difícil. O que é a comunhão vertical? Jesus, quando ele está ensinando aqui sobre a Santa Ceia do Senhor, ele está falando da comunhão vertical. Fala da comunhão horizontal, mas ele fala da comunhão vertical. Vocês se lembram que no capítulo 6, e vocês podem abrir comigo, por favor, que às vezes não lembra de tudo. Capítulo 6 de João, o Evangelho de João. Vamos lá, capítulo 6, Evangelho de João. Olha o que ele diz sobre a questão dessa comunhão vertical, de nós estarmos alinhados com Ele, arraigados nele, vivendo com Ele do nosso lado. Versículo 53, ele diz assim, Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Do que Jesus está falando aqui, irmãos? De comunhão vertical, comunhão com Ele. É de baixo para cima, não é mais agora horizontal. Ele está falando assim, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não vai ter vida em você mesmo. Irmãos, isso aqui não é apenas um pãozinho, um suquinho de uva que a gente toma. A gente está falando que a gente está ligado em comunhão com o nosso Senhor. A gente não pode aceitar ficar sem a Santa Ceia, porque é comunhão. É você celebrar aquilo que Jesus fez por você um dia na cruz do Calvário, morrendo por todos os seus pecados. Jesus está dizendo que nós não temos vida em nós mesmos quando nós não temos comunhão com Ele através do pão e do cálice. Irmão, sabe por que tem muitos de nós que ficamos enfermos, doentes e que andam às vezes desesperados na vida? Porque não têm observado a Santa Ceia, não têm tido comunhão com o Senhor. E as lutas vêm, e elas vêm, e muitas lutas vêm. E quando elas vierem, nós temos que estar preparados, nós temos que estar alimentados, para vencer as tentações, para vencer as grandes batalhas na vida. Jesus está dizendo que nós precisamos comer da carne dele, beber do seu sangue, para ter comunhão com ele. No versículo 54 ele diz, para ter a vida eterna, e para nós sermos ressuscitados também no último dia. Ele está falando de comunhão. E é interessante, irmãos, que comunhão que Jesus exige de mim e de você, é como que uma amizade.
Comunhão é algo que você deve exercitar constantemente na sua vida. Para eu conhecer algumas pessoas, eu tenho que andar com essas pessoas. Vocês concordam comigo? Para eu conhecer Jesus, ter comunhão com Ele, eu tenho que andar com Ele. Saber o que Ele gosta, saber o que agrada ao nosso Senhor. Saber o que deixa Ele feliz, saber o que deixa Ele triste. Isso é ter comunhão. Jesus, em João, capítulo de número 15, Ele nos chama não para um relacionamento, mas de senhor e servos. Embora em algumas vezes na palavra, Ele nos chama de servo, mas Ele nos chama, em João 15, ou Ele quer uma comunhão nossa, conosco, de amigo. Amigo é diferente, não é? Amigo, você vai na casa do amigo, você se alimenta. E se é muito amigo, você pode até abrir a geladeira, você usa o banheiro do seu amigo, porque você é amigo. É esse nível de comunhão, só para até aqui, né, Thalita? Não precisa mais, senão o Jean daqui a pouco está morando lá com vocês. Jesus quer morar conosco a todos os dias, Ele quer ter comunhão. Ele quer viver do nosso lado. Ele quer conhecer os nossos problemas, as nossas dificuldades. Ele quer enxugar as nossas lágrimas quando nós choramos. Ele quer ter uma amizade comigo, com você. Mas para isso, irmãos, eu e você temos que estar abertos para essa comunhão. Jesus, Ele é tão educado que em Apocalipse, capítulo 3, Ele fala que Ele está à porta e Ele faz o quê? Ele bate. Jesus não arromba a porta do seu coração para entrar. Ele bate. Ele quer ser convidado por você. Ele quer entrar na sua casa e não ser mais um, mas Ele quer ser o Senhor da sua casa, Ele quer ser o Senhor da sua vida, Ele quer ser o Senhor da sua família, Ele quer ser o Senhor de tudo que você é e de tudo que você tem na sua vida. Ele quer ter comunhão com você todos os dias. A ceia é apenas uma das práticas de comunhão. A ceia é uma vez por mês onde nós estamos aqui diante da mesa para celebrar aquilo que Jesus fez por nós. Mas e depois, nos outros dias? Né? Tem gente que só perdoa no dia de ceia, tem gente que só pede perdão no dia de ceia, tem gente que só confessa os seus pecados no dia de tomar ceia. Isso é bom, mas isso tem que ser constante, é comunhão, é todos os dias. Assim como a gente toma banho para nos limparmos da sujeira da rua, do nosso suor e assim por diante, a comunhão com Deus também nos limpa. Ela nos purifica dos nossos pecados. E é isso que Jesus quer ter com você. Vamos voltar lá para o capítulo 22 de Lucas. Eu já vou quase concluir aqui a mensagem. Mais um pouquinho eu já termino aquilo que Deus quer falar conosco essa noite. Então nós já falamos da comunhão horizontal, falamos da comunhão vertical, e ele fala no versículo 19 exatamente isso. Ele toma um pão, capítulo 22 de Lucas, versículo 19, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. A comunhão agora que ele está tendo é de participar da ceia. Eles se alimentam da Páscoa, Jesus já está se preparando para ser entregue aos soldados e depois para a crucificação, mas antes ele faz o quê? Ele quer deixar um ensinamento, ele quer deixar algo para que eu e você possamos praticar para ter comunhão com ele. Ele está dizendo: olha, eu peguei o pão, eu reparti o pão e eu fiz o quê? Eu dei graças por esse pão. Comunhão. Agradeceu aquilo que Deus havia dado a ele. O Jean falou isso ontem, lá no Valentino Figueiredo, que quando nós partilhamos daquilo que nós temos, Deus faz o quê? Multiplica. E é isso que Jesus quer fazer comigo, com você. Quando nós partimos, quando nós repartimos, Ele multiplica na nossa vida. Jesus abençoa, Ele dá graças, e Ele fala: olha, esse pão que você segura nas suas mãos, é o meu corpo que vai ser pendurado naquele madeiro, pelos seus pecados. Que profunda essa palavra, irmãos. Jesus deu a vida dele por mim e por você. Não foi qualquer coisa. Por isso que eu digo que não é qualquer pão. É aquilo que representa o corpo do nosso Senhor, que foi maltratado, que foi esmagado, moído pelas nossas transgressões,
para que hoje nós fôssemos libertos dos nossos pecados e para que um dia nós possamos estar na eternidade com o nosso Senhor. Ele pagou um alto preço por mim e por você. E Ele fala isso para os discípulos: olha, comam desse pão, mas lembre que isto é o meu corpo que está sendo oferecido por vocês. Que a gente nunca esqueça disso, irmãos, na vida. Que a maior prova de amor que alguém fez por nós um dia, não foi o nosso cônjuge, filho, parente, não. Foi aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Jesus nos amou tanto, que Ele deu a sua vida por mim e por você. Que nunca a gente esqueça disso. Que nenhuma luta nos afaste dessa comunhão com Jesus. Por pior que seja, que você continue tendo comunhão com o Senhor. Não deixe que os seus problemas atrapalhem aquilo que Jesus um dia fez por você, para que você deixe de amar a Ele como Ele te amou um dia. Ele deu esse pão e Ele falou: isso é o meu corpo que está sendo oferecido por vocês. Ele também tomou o cálice depois de comer, e Ele disse: esse cálice é uma nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Que aliança é essa? Jesus ele está fazendo agora uma mudança de aliança. No passado, os judeus tinham que sacrificar um animal e aspergir o seu sangue sobre uma oferta para que Deus perdoasse o pecado, porque a palavra fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele derramou precioso sangue naquela cruz por mim e por você. Que você possa participar desse privilégio de saber que Ele derramou o seu precioso sangue. Literalmente, irmãos, Ele derramou o precioso sangue para nos dar o perdão dos pecados e uma vida eterna com Ele. Ele diz: esse é o meu sangue que foi derramado em favor de vós. Ele derramou o seu sangue. Quando Ele, antes dele morrer, de dar o seu último suspiro, sabe o que Ele fala? Está consumado. O que era para ser feito, eu acabei de fazer, eu dei a minha vida por vocês. Jesus deu a vida dele por mim e por você. Que você nunca se esqueça disso. Ele derramou o precioso sangue naquela cruz, para que hoje você pudesse estar aqui participando da Santa Ceia dele. E lembrando do poder que há no sangue de Jesus. Esse sangue também dessa nova aliança, irmãos, diz em outros textos também, lá em Mateus 26, em Marcos 14, que além de ser uma nova aliança, todas as vezes que nós comemos o pão e tomamos o cálice, nós anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha. Quando nós aqui comermos o pão e tomarmos o cálice, nós estamos dizendo: Jesus vai voltar. Espiritualmente é isso que acontece. Nós estamos dizendo: Senhor, nós cremos, porque o Senhor fez uma aliança de sangue com cada um de nós, e aonde o Senhor está, nós estaremos também um dia, se pela morte ou no dia em que Jesus voltar para buscar a igreja, mas o fato é que nós estaremos com o Senhor, segundo a sua palavra, segundo a sua promessa. Que você possa participar da ceia, irmãos, e que o seu coração possa jubilar de alegria, porque Ele se entregou por você, Ele derramou o precioso sangue, Ele disse: um dia eu vou voltar para buscar a minha noiva, a minha igreja. Que nós possamos estar preparados para esse grande dia. Que a nossa comunhão vertical esteja em dia, quando chegar o grande dia, o grande e temível dia do Senhor, onde Ele voltará para buscar a sua igreja aqui na terra. Que você possa ter comunhão com Ele. Que todos os dias você tenha comunhão com as pessoas, mas principalmente, que a sua comunhão com Deus esteja sempre em dia com o Senhor. Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você essa noite. Vou pedir para o louvor chegar aqui, os diáconos também, para que nós possamos depois passar entregando a Santa Ceia aos irmãos. Que Deus possa falar contigo essa noite. Para completar essa palavra, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, a palavra diz que antes de nós tomarmos a Santa Ceia do Senhor, nós já tivemos comunhão uns com os outros aqui.
Nós louvamos, nós cantamos, nós celebramos a vida, aquilo que Jesus fez por nós. Mas agora nós estamos no período de tomarmos a ceia do Senhor. E lá em 1 Coríntios, Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Hoje é dia de nós renovarmos a nossa comunhão com o Senhor. Dizia na igreja que eu frequentei em Rio Claro, a presbiteriana, que a mesa está posta. Jesus preparou essa mesa para nós aqui essa noite. Jesus está convidando eu e você para nos alimentarmos dele, do pão e do cálice. Mas antes de tudo isso, que você olhe para dentro de você mesmo, examine o seu coração. Que você examine a sua vida. Não é para você olhar para o irmão do lado dizendo: ó, você tem que se consertar. Isso não é papel nosso, isso é papel do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto o louvor dedilha uma canção, eles cantam aqui essa canção. Eu queria dar um tempinho para você se colocar diante de Deus, para que você pudesse orar. Pode ficar em pé mesmo, ore ao Senhor. Examine, peça para que o Senhor possa sondar o seu coração. E se tiver algum caminho mau, se tiver alguma coisa que precisa ser consertada, peça perdão hoje. Se você tem que pedir perdão para alguém que está aqui, faça hoje isso. Se você precisa pedir perdão para alguém que não está aqui, assim que acabar o culto, ligue para essa pessoa e peça perdão. Tem muita gente que fala: pastor, não quero tomar a ceia porque eu não estou digno de tomar a ceia. E eu quero mudar um pouco isso. Eu quero que você peça perdão e tome a ceia. Nós não somos dignos, irmãos, ninguém de nós. É tudo pela graça, pela misericórdia de Deus. Eu estou aqui pregando pela graça, pela misericórdia. Eu vou tomar da ceia pela graça, pela misericórdia. Mas eu preciso falar isso para o Senhor. Eu preciso pedir perdão dos meus pecados. Eu preciso dizer: Senhor, essa semana eu falei, essa semana eu pequei, essa semana eu pisei na bola. Eu quero pedir perdão ao Senhor. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Durante o louvor, que você faça a sua oração em nome de Jesus. Quem mais poderia se entregar por amor? Jamais houve ou haverá alguém como Jesus. Mesmo sendo rei, se fez servo por nós. Suportou a cruz, levou nossa condenação. Quem mais poderia se entregar por amor? Jamais houve ou haverá alguém como Jesus. Mesmo sendo rei, se fez servo por nós. Suportou a cruz, levou nossa condenação. Foi por tua graça que obtive a vida. Meus pecados foram
precioso sangue que foi derramado para resgatar-nos da morte. Não existe amor maior do que esse. Amor maior não há. Amor maior não há. Amor maior não há como o de Jesus. Amor maior não há. Amor maior não há. Amor maior não há como o de Jesus. Foi por tua graça que obtive a vida. Meus pecados foram perdoados por Jesus, precioso sangue que foi derramado para resgatar-nos da morte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos ainda tocando essa canção. Os irmãos estarão passando, Nádia, a Rita, aí no seu lugar. Se você for participar da ceia, pegue o pão, o cálice, já pode abrir o kit aí e já fique preparado para que juntos nós possamos participar da ceia do Senhor. Amém? Isso. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Declare que amor maior não há. Amor maior não há. Amor maior não há. Amor maior não há como o de Jesus. Amor maior não há. Amor maior não há. Amor maior não há como o de Jesus. Foi por tua graça que obtive a vida. Meus pecados foram perdoados por Jesus, precioso sangue que foi derramado para resgatar-nos da morte. Amor maior não há. A maior prova de amor foi aquilo que Cristo fez por nós um dia na cruz do Calvário. Quando a gente abre a nossa casa, irmãos, para partilhar de uma refeição, normalmente a gente chama amigos e pessoas que nós amamos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o amor de Jesus é tão grande por nós que Ele está hoje aqui entre nós. O pão representa o corpo dele. O cálice representa o sangue dele que foi
derramado por cada um de nós naquela cruz. Lembra do que eu falei, não é mais servos, amigos. Jesus está aqui entre nós. E Ele deixou essa mesa aqui para nós nos alimentarmos dEle essa noite. E sairmos daqui felizes, animados, fortalecidos. E sabendo que Ele não desiste de mim e de você. E que Ele nos ama de maneira incondicional. Mais do que um pai, uma mãe e um filho, o Senhor nos ama. Amém? Senhor Jesus, nós sabemos que esse pão representa o Teu corpo que foi entregue no madeiro por cada um de nós. Isso é o pão que representa o corpo do Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor foi na cruz, o Senhor foi pendurado ali naquele lugar, foi maltratado, foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. E nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. Consagramos esses pães a Ti e comemos agradecidos por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Coma do pão e seja grato ao Senhor. Esse cálice também representa a nova aliança que eu acabei de pregar. Aliança de sangue. Não é uma aliança, um anel somente, mas é o sangue que Ele verteu por nós naquela cruz. Que a gente possa saber que um dia Ele vai voltar, irmãos. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Ele vai voltar. E nós viveremos com Ele por toda a eternidade. Vamos orar pelo cálice. Senhor, obrigado porque esse cálice representa o sangue que o Senhor derramou por nós, que nos perdoa dos nossos pecados e que nos garante a vida eterna com o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse cálice que nós seguramos aqui em nossas mãos. Consagramos ele a Ti e que o Senhor possa ser manifestado sobre cada um de nós ao tomarmos desse cálice. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tome do cálice e seja grato também ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode deixar o cálice aí do lado. Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus. O Senhor é bom. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Um minutinho só, a gente já vai terminar o culto aqui. Nós queremos orar por algumas pessoas que estão online aqui também. Rapidinho. O Moisés quer agradecer por estar com a gente aqui essa noite. Tem um monte de gente online. O Manuel também agradece a Deus pelos pastores. Pede oração para que Deus continue nos abençoando. E pela Manu. A Manu hoje está fazendo aniversário. A Sônia fez na terça. Quem mais fez aniversário essa semana? Tem alguém mais? A Simone Lavesso, nós vamos orar pela Simone também. Essa semana foi bênção, hein? A Sônia, a Manu, a Simone, nós vamos orar por eles. Deixa eu ver quem mais. Nós queremos orar também pela irmã do Júnior, né, Júnior? Ocabe, orar para que Deus continue ali fortalecendo o coração dela, dos seus pais também. Nós tivemos uma perda essa semana irreparável, que foi o sobrinho do Júnior, da Dani. A gente estava orando por ele, mas Deus assim o quis levá-lo. E eu pude estar no velório ali, um velório muito comovente. Uma criança de 14 anos, irmãos. Então que você possa se lembrar da família Ocabe, do pai também dele, né? Que você possa lembrar da família, para que eles recebam o consolo e o conforto do Espírito Santo, tá bom? Deixa eu ver quem mais. O Dimas pede oração também pela mãe, o Alexandre, Edivaldo, Aparecido, Raul, Osvaldo, o Valdir, o Marcos, pelos empresários e pela vida dele. Hoje eu sei que a Maria Elvira é a mãe da Dani. Ela pede oração pela família Branco e pelo pai da Dani também, o esposo ali, para que Deus possa abençoar também e dar saúde à vida dele.
O Elanã está ligado aqui, Ju. Pede oração pela família, para que Deus conforte os corações. Vamos orar então? Feche os seus olhos por um instante. Deus, obrigado, Senhor, primeiramente por esse culto, pela Tua palavra, pelo louvor. Obrigado pelas pessoas que aqui estão, nos que estão em casa também acompanhando esse culto. Obrigado, Deus, pela vida também da Simone, da Sônia, da Manu, que completaram mais um ano de vida. Que o Senhor conceda graça e toda a bênção do Senhor sobre a vida delas. Oramos também pela família Okabe, que o Senhor tenha misericórdia dos pais ali do Eduardo, dos avós, dos tios, primos, de toda a família, Senhor. Conforte os corações. Aqueles também que estão enfermos, o pai da Dani e tantos outros que têm pedido a Deus por socorro. Envia a Tua vitória, envia a Tua cura em o nome de Jesus. E abençoe as pessoas que estão aqui presentes também essa noite. Que o amor do Pai, a graça do Filho e que a consolação do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Cumprimenta aí com um soquinho, uma cotoveladinha a pessoa que está ao seu lado, e uma ótima semana para todos, em nome de Jesus. Amor maior não há, amor maior não há, amor maior não há, como o de Jesus. Amor maior não há, amor maior não há, amor maior não há, como o de Jesus. Foi por Tua graça que eu obtive a vida, meus pecados foram perdoados por Jesus, precioso.